Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Bom, o livro de Apocalipse não é segredo para ninguém. Tem símbolos e figuras estranhíssimas. Desde sempre ele suscita muita curiosidade e muita discussão. Mas no capítulo 17 eu acho que o livro de Apocalipse supera a ele mesmo. Aparece lá a besta, que já tinha aparecido, que já é em si só uma figura muito estranha, né? 7 cabeças, 10 chifres, enfim, um monstro horrível. E agora aparece uma mulher montada nessa besta, uma mulher que se embriaga com o sangue dos mártires, é uma mulher vestida de uma maneira extremamente provocante e que faz coisas horrorosas e muito esquisitas. E no fim da história, a besta e o dragão se voltam contra essa mulher que era aliada deles. Tá. Então, quem é essa mulher? O que ela representa? O que essa passagem das Escrituras transmitem para nós? Lembrando que o livro de Apocalipse, assim como todo o restante da Bíblia, não foi escrito para nos entreter, para nos fazer passar tempo, nem para estimular nossa imaginação. Foi escrito para advertência nossa sobre os fins dos tempos tem chegado, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10. Foi escrito para nos edificar, nos exortar, nos consolar, nos ensinar, nos redarguir e nos instruir, como o próprio Paulo escreve a Timóteo. Que lições, então, podemos tirar do capítulo 17 do livro de Apocalipse e dessas figuras para lá de bizarras que ali estão? Ah, você não conhece direito o texto? Não se preocupe, a gente vai mostrar. Está no ar, ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E os convidados de hoje para tratar desse tema dificílimo, que é o Apocalipse 17, são um dos especialistas em escatologia e parceiro do programa, o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, que viaja lá de Bragança Paulista para estar conosco. Pastor Marcos Samuel, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, mais uma vez obrigado. É sempre uma alegria poder partilhar a Bíblia com as pessoas que estão em casa. Eu sei que a audiência é grande e eu sei que muita gente tem dúvida. Embora nós não tenhamos todas as respostas, Deus nos incentiva a buscar na palavra e, dependendo dele, a compreensão do que ele mesmo revelou para nós. Onde fica a Igreja Batista Redenção de Bragança? A Igreja Batista Redenção, ela fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, bem no centro ali de Bragança. É uma avenida muito conhecida, é próximo ao segundo cartório ali da cidade. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, voltando ao programa, o reverendo Edivaldo Alves da Costa, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Weber. É um prazer retornar ao programa, conhecer o pastor Marcos Samuel. Eu já o vi participando de debates, só o conhecia pela TV e agora conheço pessoalmente. É um prazer retornar aqui. E a sua igreja fica onde, reverendo? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cidade Aé Carvalho, fica na Zona Leste, na Avenida das Alamandas, 715, no bairro de Cidade Aé Carvalho. Esse ano eu sou pastor auxiliar lá, o reverendo João Marcos Vasconcelos é o pastor titular da igreja. Muito bom. A gente vai agora assistir a matéria que explica o texto. As matérias do Zeca são sempre bastante elucidativas e depois voltaremos com a interpretação dessas personagens malucas aí pelos nossos convidados. Vejam só. O capítulo 17 do livro de Apocalipse é, sem dúvida, um dos capítulos mais difíceis de interpretação. E talvez não tenhamos respostas para tudo que ele revela. Ele trata do julgamento da grande meretriz. Aqui, João usa uma palavra que significa a sentença que será pronunciada sobre Babilônia, uma vez que o juízo que antecede a volta de Jesus já foi concluído, quando ele deixou o santuário celestial. Capítulo 15. E as pragas já estão caindo sobre a terra. Capítulo 16.
Podemos dividir, então, o capítulo 17 em 3 partes muito claras. Primeiro, temos a fala do profeta. Depois, temos uma descrição dos símbolos. E então, temos a explicação do anjo sobre o conteúdo da visão. O anjo começa explicando sobre a besta, para depois falar da meretriz. O capítulo 17 é de difícil compreensão por causa das imagens e símbolos que aparecem. É exatamente por conta do tamanho dessa dificuldade que esse capítulo é base para o tema do Vejam Só de hoje. Queremos responder e entender a seguinte questão: quem é a mulher de Apocalipse 17 montada na besta e o que acontece com ela? De acordo com Apocalipse 17:3, a meretriz na visão está montada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres e repleta de nomes de blasfêmia. A besta, neste versículo, é a mesma que em Apocalipse 13. A descrição é exatamente a mesma, uma besta simbólica do anticristo, o homem da iniquidade. Assim, ao que tudo indica, a meretriz da Babilônia, quem ou o que quer que seja, está intimamente ligada ao anticristo do fim dos tempos. O fato de que a meretriz da Babilônia é mencionada como um mistério significa que não podemos estar completamente certos quanto à sua identidade. Entretanto, a passagem nos dá algumas pistas. Aqui, então, aparecem algumas possibilidades. Uns afirmam que essa é a descrição da Roma Imperial, uma cidade pagã que foi palco da morte de muitos cristãos, inclusive de alguns apóstolos. Para outros, na verdade, é a Igreja Romana. Como muitos identificam, uma referência ao uso da figura da mulher em profecias como sendo a Igreja, nesse caso do capítulo 17, seria então uma referência à Igreja Romana. Ainda temos aqueles que afirmam que a meretriz da Babilônia é um sistema mundial maligno, controlado pelo anticristo durante a tribulação. Como você viu, temos várias opções, mas qual será a mais coerente para a interpretação do texto de Apocalipse? Não sabe? Ainda com dúvidas? Bom, então fique ligado no debate de hoje, que está apenas começando. Como eu disse no início do programa, o pastor Marcos Samuel viajou lá de Bragança Paulista. Ele é pastor da Igreja Batista Redenção naquela cidade e um dos especialistas em escatologia, parceiros do programa Vejam Só. Pastor, quem é a mulher de Apocalipse 17 e o que acontece com ela? Dá a explicação assim, mais breve para nós, para depois a gente entrar no debate. Ok. Quando nós chegamos no final da história, à luz do que o livro de Apocalipse nos revela, nós nos deparamos com um cenário totalmente diferente, adverso do que é hoje. Nós teremos um único líder mundial, nós teremos uma única moeda mundial e também nós teremos uma única religião mundial. A mulher aqui de Apocalipse 17, ela representa, ela simboliza exatamente essa religião do final dos tempos, dos anos de tribulação, uma religião universal que estará trabalhando, servindo o anticristo de uma maneira um tanto interessante, porque no começo da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se subordina a essa religião mundial, mas na metade final da tribulação, como o próprio livro de Apocalipse, aqui capítulo 17 mostra, o anticristo então subjuga essa religião e a destrói, passando então a exigir adoração a ele, enquanto no começo da tribulação ele se amolda a essa religião mundial, porque a religião vai promovê-lo de alguma maneira. Então nós sabemos que essa mulher representa a religião que há de existir no tempo final, uma religião única que haverá de governar sobre a história. Esse foi o pastor Marcos Samuel da Igreja Batista Redenção. Vamos ouvir agora o reverendo Edivaldo Alves da Costa, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para o senhor? Reverendo, eu acredito que a mulher
a mulher aqui montada na besta, ela representa o mundo. Na verdade, Apocalipse 17, de fato, como foi falado na abertura do programa, é um texto complexo. Aqui, essa mulher, ela tem alguns significados no capítulo 17. Ela pode ser uma cidade ou ela pode ser o mundo. Por exemplo, no versículo 17, 18 de Apocalipse, João diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, da perspectiva que eu defendo, que é a escola amilenista, essa mulher, ela representa o mundo. Ela é a sua equivalência prazerosa. Babilônia, aqui no capítulo 17, ela é uma dos aliados do dragão. Ela trabalha a favor do dragão e ela simboliza os prazeres. Então, quem é a mulher de Apocalipse 17? Na minha concepção, é o mundo. E o que acontece com essa mulher? O texto mesmo vai dizer, versículos 16 a 18, o que acontece com ela. Ela vai se autodestruir, há um colapso no reino do anticristo e ela auto se destrói. Então, rapidamente, versículos 16 e 17 mostra que ela será destruída no fim do mundo, por ocasião da segunda vinda de Jesus, na nossa concepção, no final do milênio. Milênio simbólico na nossa concepção. Que é a presente era. A presente era. Então, ao final da presente era... Isso, ao final da presente era, por uma razão não explicada no texto, há um colapso no reino da meretriz e da besta e ela é destruída. Então, versículos 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem à uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, a mulher é o mundo e ela será destruída no final da presente era, no final do milênio. Bom, 2 pontos de vista muito diferentes. Ótimo, vamos ter um belo debate. Por que cada um deles pensa do jeito que pensa? Já já nós vamos saber. Mas agora eu quero saber o que você pensa a respeito do assunto. Calma que a pergunta é fácil, todo mundo pode responder. Vamos lá? facebook.com/programa Vejam Só. O significado dessa mulher é claro para você? Então, quando você lê Apocalipse 17, antes de ter assistido ao programa, o significado dessa mulher é claro para você? Sim ou não? Essa é a resposta que a gente vai avaliar ao final dessa edição, né? O resultado parcial, porque quando o programa for para o ar é que a enquete se fecha, tá bom? Vamos lá, vamos para o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Será que a Grade tem um curso de escatologia? Tem. Curso de Apocalipse, curso de escatologia, bem focado nessas questões do fim do mundo. Para você poder se informar a respeito, 0 operadora 11 3115 0819 31150819 em São Paulo. Então você precisa do 11, né? No horário comercial. Não adianta ligar agora, é evidente, mas no horário comercial você pode ligar. Amanhã é sábado e vai funcionar a grade. A grade funciona no horário comercial normalmente. Aos sábados, com aulas, tem muita gente que só pode estudar de sábado e tem cursos exclusivos aos sábados, tá bom? Então liga lá e se informa. Se você não quiser ou não puder, liga semana que vem, tá? A grade está à sua disposição. Muito bom, vamos voltando para o programa, agora mostrando quem assiste ao Vejam Só. Já mandou sua foto, já mandou seu vídeo? Você tem agora a oportunidade de ter voz e vez no programa Vejam Só. Pega as instruções que estão no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e manda a sua contribuição para nós. Você pode ganhar prêmios, tá bom? E a gente fica se conhecendo, né? A primeira foto de hoje vem lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, o Alexandre Ferreira. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe você pela sua audiência aí nesse lugar tão bonito, né? E que hoje passa por um momento delicado como o Brasil, mas
toda a comunidade evangélica do Rio de Janeiro sabe que o Brasil inteiro ora por eles, né? Vamos agora para Jacareí, no interior de São Paulo, né, no Vale do Paraíba. Eduardo Calimã assiste ao Vejam Só, lá de Jacareí. Muito obrigado, Eduardo, pela sua audiência. Deus te abençoe. Mais um jovem assistindo ao programa. Em Ouro Fino, nas Minas Gerais. Nossa, quanto tempo que eu não vejo falar de Ouro Fino. O Renan Diego está lá assistindo ao programa. Muito obrigado, Renan. Um grande abraço ao povo de Ouro Fino, nas Minas Gerais. Agora voltamos ao Rio de Janeiro, mas para Nova Friburgo. O Luiz Daut, que participa muitas vezes com opiniões no site do programa. É esse moço que está aí, ó, Luiz Daut. Obrigado, Luiz. Deus te abençoe pelas suas contribuições. Um abraço ao povo de Nova Friburgo. E a última foto de hoje vem de Irecê, na Bahia, onde a Maiara Vitória é nossa telespectadora. Valeu, Maiara. Um grande abraço. Deus te abençoe grandemente. E ao povo da Bahia que um dia eu vou conhecer, né? Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo do Rogério Cruz. Ele mora lá na Bahia também, em Sátiro Dias, né? E mandou um recado para nós, daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? Vamos lá. O reverendo Edivaldo Alves Acosta, da Igreja Presbiteriana do Brasil, disse que essa mulher representa o mundo. O senhor trouxe uns slides para mostrar isso de forma mais clara, é isso? Sim, eu trouxe para tentar deixar de forma mais tranquila e mais gráfica, né? Então vamos ver os slides. Pode passar, Angélica. Esse é o primeiro? Isso, só para situar os telespectadores, Apocalipse 17, João fala sobre o julgamento da grande Babilônia, que é meretriz. No capítulo 17, versículo 1, eu já falo do slide lá, diz assim, 17:1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, o tema do capítulo 17 é o julgamento da grande Babilônia. Babilônia representa uma mulher, representa uma cidade e representa o mundo. Satanás, ele sempre quis imitar Deus e sempre quis imitar a igreja. O Senhor Jesus, a Bíblia descreve a igreja como uma noiva, vestida de branco, pura, ataviada, preparada para as bodas do Cordeiro. Satanás, ele não consegue fazer nada melhor e ele então cria uma meretriz, uma prostituta para, de alguma forma, enganar as pessoas. Agora pode colocar o slide lá. A perspectiva que eu defendo, que é a milenista, nós acreditamos que o livro do Apocalipse, ele é cíclico e não cronológico. João conta a mesma história 7 vezes, nessas 7 cenas que vocês estão vendo aí. Então, o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Capítulos 4 a 7, os 7 selos. Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Capítulos 15 e 16, as 7 taças. Capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, o nosso texto, que é o capítulo 17, ele está inserido ali na 6ª sessão, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Então, ele conta a mesma história 7 vezes. Tá. Cada história vai da primeira até a segunda vinda, e aí ele vai falar sobre Babilônia. Babilônia é o terceiro aliado do dragão. Pode mostrar, Angélica. Essa cena que é descrita aí no capítulo 17. O terceiro aliado do dragão. Versículos 3 a 6, João diz que viu uma mulher montada na besta. Eu vou ler rapidamente. 3 a 6. Já foi lido na matéria de abertura. Ok. Então, essa é a cena dos versículos 3 a 6, uma mulher montada na besta. Essa daí, portanto, é a meretriz, o terceiro aliado do dragão. Que representa Babilônia? Que representa o mundo, que é o mundo. Agora eu trouxe também o primeiro e o segundo aliados. Pode mostrar o primeiro? Apocalipse capítulo 13. Deixa eu ler aqui. Apocalipse 13
é descrito o primeiro aliado do dragão, que é Satanás. Então é a besta de 7 cabeças. É a besta que ela está montada, exatamente. Então, a besta que aquela mulher estava montada é o primeiro aliado. É o primeiro aliado. Então, do dragão. Isso, eu vou ele ler. representa quem? Ele é o anticristo. O anticristo. Isso, deixa eu ler capítulo 13, versículos 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esse é o primeiro aliado. O segundo aliado, pode passar. O segundo aliado, na nossa perspectiva, é o falso profeta. É descrito aí, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Certo, esse é o falso profeta. É o falso profeta. Então, só para resumir, pastor, Satanás ele tem 3 aliados. Ele usa o poder político, que é o anticristo. Ele usa a falsa religião, que é essa cena que está sendo mostrada. E ela usa a Babilônia. Babilônia é símbolo do mundo dos prazeres que afasta os crentes de Deus. Tá, joia. Pastor Marcos Samuel, com certeza, concorda com a identidade do primeiro e do segundo aliado, o anticristo e o falso profeta, mas não entende que Babilônia seja a mulher montada na besta. Por quê, pastor? Pastor Heber, esse capítulo é tão complexo que ele mereceria, até conversar com o Angélica, um programa inteiro para abordar isso aqui, porque ele é muito rico. Antes de entrar propriamente aqui, só para esclarecer, eu tenho uma divergência em relação à posição do pastor Edivaldo. O livro de Apocalipse não é cíclico e ele também não é dividido em 7 partes. Porque quem define a divisão do livro é Jesus. Ele deu isso quando ele fala no capítulo 1, verso 19. Ele falava, João dividiu o livro em 3 blocos. Escreve as coisas que são, escreve as coisas que vistes, capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, e as que hão de acontecer depois dessa. Então, isso parece uma sequência cronológica e não cíclica. Não haveria nenhuma razão para João ficar repetindo 7 vezes a mesma coisa, não faz nenhum sentido, né, dessa forma. Bom, quando nós olhamos para o capítulo 17, nós vemos essa mulher... Você trouxe o slide também, né? Quando quiser, pode chamar. Sim, eu aviso sim. Quando nós vemos aqui falar de Babilônia, é preciso entender que isso aqui é uma descrição literal. Ele está falando para os leitores para fazer uma associação com Babilônia. Só que quando nós falamos Babilônia na Bíblia, certamente o crente se remete a Nabucodonosor, que foi 600 anos antes de Cristo. Mas Babilônia é muito, muito mais antigo do que isso. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 10, os filhos de Noé, ele cita um deles chamado Cã, e ele fala que Cã vai ter um filho chamado Cush, e depois ele vai ter um filho chamado Nimrod. Nimrod se torna um homem muito poderoso e ele funda uma cidade chamada Babilônia. Bom, a história diz, os registros que se encontram na Babilônia, que Nimrod casa com uma mulher, uma sacerdotisa, ele vai formar uma primeira religião do mundo chamada Semíramis. E essa religião ali em Babilônia se tornou muito conhecida, muito forte. O que acontece é que Nimrod morre, e Semíramis, então, preocupada em perder o seu poder ali, como sacerdotisa, ela tinha implementado o confessionário, ela tinha implementado uma série de cultos místicos ali. Ela se diz grávida, miraculosamente, de um bebê. E então ela diz que o bebê é a reencarnação do próprio Nimrod, e a criança nasce, essa criança vai se chamar Tamuz. E Tamuz vai crescer, vai se tornar um homem poderoso, e quando esse jovem tem cerca de 18 anos, ele sai para caçar, e ele é morto por um porco selvagem. Conta os registros históricos da Babilônia que Semíramis junta todas as suas sacerdotisas, e durante 40 dias o corpo é embalsamado, e elas clamam, invocam, para que Tamuz, que é o filho, volte à vida. E o registro diz que ele volta a viver. E isso faz com que Semíramis seja muito adorada. Ela, então, evoca para si o título de Rainha dos Céus. E todo mundo na Babilônia começa a cultuar uma divindade chamada Deusa Mãe, e com um bebê no colo. E isso se tornou tão forte, que todo mundo faz isso. A Bíblia, inclusive, faz um registro da Rainha dos Céus, eu vou citar daqui a pouco. O que acontece?
Quando Deus confunde em Babel as línguas, os povos que conheciam o culto a Deus, a mãe e ao filho, levam essa religião pelo mundo inteiro. Aí sim eu vou pedir agora para a Angélica mostrar para mim o primeiro slide que mostra Deus, a mãe. Aí os telespectadores podem entender. Pelo mundo inteiro, eu vou falando, se essa imagem entrar, se não conseguir, não tem problema. Pelo mundo inteiro, a religião da deusa mãe com seu filho é reconhecida. Se nós vamos para o Egito, lá encontra-se a imagem de Ísis e Horus. Se nós vamos para a Índia, nós encontramos a imagem de Devani com o filho Krishna. Ô, Angélica, vamos conseguir exibir o slide? Isso aí. Então, olha, a religião da deusa mãe que começou na Babilônia e se espalha com a confusão das línguas é levada para o mundo inteiro. Então, nós vamos hoje, na atual época, na Índia, nós encontramos um culto a uma deusa mãe com seu filho, que é Krishna. Pode passar o próximo. Se nós formos para o Egito, lá tem uma deusa mãe com um bebê no colo chamado Ísis e Horus. Pode ir passando, por favor. Olha o próximo. Se for para o budismo, nós temos Guanyin e o seu filho. Isso tudo você pode pesquisar na internet, você vai ver. Próxima divindade. E no mundo inteiro, lugares diferentes. Na China e no Japão, nós temos Xing Mun e o seu filho. Próximo. Se nós formos para Roma, nós vamos encontrar Vênus e Cupido. Até aí. Obrigado, Angélica. Como é que esses lugares tão distantes do mundo começaram a adorar uma deusa com um bebê no colo? Isso com Babilônia. Por isso, João fala assim, Babilônia é a mãe de todas as prostitutas, porque a religião pagã, o paganismo se espalhou pela terra. Acontece que a Babilônia manteve esse culto até uma certa época. Quando o Império Medo-Persa vence o Império Babilônico, os Medos-Persas eles cultuam o sol e não a deusa mãe. Então, o culto da Babilônia tem que fugir. E eles fogem rumo ao Mediterrâneo, e eles vão parar na cidade de Pérgamo. Quando nós olhamos esse Apocalipse, capítulo 2, Jesus fala assim, eu sei o lugar onde vocês estão, onde está o trono de Satanás. E o quem é adorado lá, na região de Pérgamo, era exatamente a deusa com o seu bebê no colo. O Império Romano, então, vence o Império Grego e leva o culto da deusa mãe para a capital, que é Roma. Só que quando chega na capital, por volta do ano 312, há uma batalha entre Constantino e Maxêncio, e quem vencesse essa batalha no ano 312 se tornaria o imperador, mandando em todo o império. Diz a história que o Constantino tem um sonho, e ele vê duas letras gregas, né? O pi e o ri, e ele vê o símbolo da palavra Cristo, né? E ele escuta uma ordem dizendo, sobre essa bandeira, sobre esse símbolo, você vai vencer. Então ele proclama, manda espalhar para o povo, que se os cristãos ajudassem ele tinha se convertido, ele faria o cristianismo a religião oficial. E o que acontece? Ele tinha um exército com 20 mil homens contra um exército de 100 mil. Naquela época, os crentes eram muitos, o império está tomado pelo cristianismo, os crentes se associam, vencem a batalha na Ponte Mívia, no ano 312, e Constantino cumpre a promessa e declara o império inteirinho como cristão. Só que tem um problema. Agora nós temos os sacerdotes que vinham do paganismo, que estão lá em Roma, o que fazer com eles? Constantino deixa eles iguais. Só que agora ele tem que associar a deusa mãe, que já era Vênus e Cupido, e tem que achar um outro personagem. Quem é o personagem que se encaixa perfeitamente? Maria com Jesus. E é interessante isso, porque o catolicismo vai se apropriar disso de uma tal maneira e trazer isso para os nossos dias. Por exemplo, Tammuz morreu no dia 25 de dezembro. Então, Tammuz nasce no dia 25 de dezembro. Então, nós temos no nosso paralelo o nascimento de Jesus, que nós sabemos que não foi em dezembro, mas foi associado, depois do catolicismo ficou. Os 40 dias que as mulheres oraram, clamaram para que Tammuz voltasse à vida, é a quaresma, que acontece logo depois, 40 dias sem comer carne, e quando Tammuz veio à vida, a celebração que os babilônicos adotaram era a distribuição de ovos, que era o ressurgimento da vida a partir da morte. É o que acontece na nossa Páscoa. Nós temos 40 dias de quaresma, onde as pessoas não dizem que não podem comer certas coisas, uma restrição alimentar, e quando termina com a ressurreição do bebê, que para nós é Jesus e para eles era Tammuz, as pessoas se distribuem ovos. Então, isso daqui, João está fazendo o leitor entender, olhem para a Babilônia antiga e vocês vão identificar quem é essa mulher. Muito simples, olhando isso, o texto vai dizer, a mulher que vocês viram é uma cidade que está sentada sobre 7 montes.
poucos candidatos no mundo podem se encaixar nesse perfil. A cidade do Vaticano é uma delas. Está assentado sobre 7 montes. E o resto da descrição do texto, embora o texto não é um texto dogmático que afirma é isso, nós então podemos fazer uma leitura e entender. O texto diz que a mulher está adornada com pedras preciosas. O Vaticano é uma das religiões mais ricas do mundo. Enriqueceu à custa de tantos lugares pobres. O ouro é vendido, o ouro é levado para lá, um patrimônio imenso. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, a cor dos Césares, do soldado romano na época usava isso. E aí, Angélica, não sei se consegui colocar o outro, aí eu posso falar o outro slide da mulher montada na besta. A cor dos cardeais, a cor da maneira como o Vaticano se veste é exatamente o púrpura e o escarlate. O texto fala que a mulher tem na sua mão um cálice cheio de abominações. Qual a religião do mundo hoje que celebra algum tipo de ritual com um cálice de ouro na mão? Nós temos o catolicismo fazendo isso. O texto fala que a mulher se embriaga com o sangue dos santos. Qual é a religião do mundo que esmagou os cristãos em nome de tantas outras coisas? O próprio catolicismo fez isso. Nós temos, a Bíblia também vai continuar dizendo, além de ela estar com um cálice de ouro na mão, o texto fala que está cheio de imundícias. Qual maior afronta para o cristianismo do que ensinar que na Eucaristia Jesus tem que morrer toda vez e renovar o sacrifício constantemente, domingo após domingo? Isso é abominação e o cálice está cheio. O nome da mulher diz mistério. Quando as pessoas vão celebrar a Eucaristia, o padre levanta e fala mistério da fé. E aí ele fala que o cálice, né, o suco lá, o vinho, é transformado em sangue e o corpo. Tudo isso deixa uma descrição muito forte, muito clara de quem é essa mulher. Mas, pastor, temos um problema, entre outros. O senhor disse no bloco anterior que essa mulher representava a religião mundial. A religião que vai existir naquele momento. E o que o senhor está escrevendo agora é o catolicismo contemporâneo, que está muito longe de ser mundial. Muito bem. É aí que eu quero chegar. É o que vai acontecer. Hoje nós temos um catolicismo fraco. Hoje o Papa não manda em ninguém. Nem na igreja. Não tem esse poder. O negócio está descontrolado. Mas nós não estamos falando do catolicismo do que nós estamos vendo hoje. Eu estou dizendo que a religião mundial é uma religião apóstata cujo catolicismo vai fazer parte predominante. Os muçulmanos vão aceitar isso? Os muçulmanos vão aceitar isso, por quê? Porque nós vamos ter um falso profeta que vai guiar todo mundo para isso aí. O judeu também vai participar dessa religião. Mas os muçulmanos odeiam os cristãos católicos por causa das cruzadas. O Papa está por trás das cruzadas. Eles até hoje, no século XXI, quando há um ataque terrorista de origem muçulmana, eles dizem, nós temos que exterminar os cruzados. Mas nessa época, o anticristo já fez um acordo de paz. O anticristo já é alguém respeitado no meio muçulmano, porque ele vai selar um pacto de paz entre árabes e judeus. Então nós já temos aqui uma predisposição deles em seguir. E sem dizer que nesse cenário todo, o falso profeta é alguém que é capaz de enganar, a Bíblia diz em Mateus 24, que se possível, até os escolhidos, quanto mais as pessoas desse mundo que são perdidas, seguirão a ele tranquilamente. Reverendo Edivaldo, por que o irmão identifica a falsa religião, que o senhor também identificou, né, com o cordeiro, né, e não com a mulher, como faz o pastor Marcos Samuel? Reverendo, para mim, fica muito claro que é o que eu disse ainda há pouco sobre os 3 aliados do dragão. Tudo começa, na verdade, no capítulo 12, versículo 12, quando Satanás é expulso do céu. Então, Apocalipse 12:12 diz assim: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás, ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que a vitória de Cristo se deu na cruz, só que ele é uma espécie de kamikaze. Eu estou derrotado, eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho. Quanto mais pessoas eu puder levar, melhor. E aí, depois que ele é expulso do céu, ele chama 3 aliados para trabalhar para ele. A visão que eu sigo do Apocalipse é que a melhor interpretação é a histórico-espiritual. O Apocalipse serviu para o passado, serve para o presente e servirá mais intensamente no futuro
com a chegada da apostasia, a chegada do anticristo, eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, o amilenismo defende isso. Então, nessa tentativa de suicida, de kamikaze do diabo, ele chama 3 aliados. O primeiro é o poder político, que é o anticristo, que surge do mar. Isaías 57:20 diz que do mar saem as sujeiras, as sujidades, etc. Então ele usa esses 3 aliados. O poder militar, que é o anticristo, a falsa religião, que é o cordeiro. Veja, Jesus é descrito como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Satanás traz esse cordeiro com 2 chifres, Apocalipse 13:11. Então ele engana, a falsa religião engana bastante gente. Como é que a gente identifica que ele é falso? É quando ele abre a boca. O texto diz assim, parecendo o cordeiro, 13:11 de Apocalipse, mas falava como o dragão. E aí ele usa o terceiro aliado, que é a Babilônia. O texto é claro, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 10, ele vai explicar os chifres e as cabeças. 17:10 diz assim, dos quais caíram 5, falando dos chifres, né? Um existe... e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Qual é a nossa visão, a milenista? Esses 5 que caíram são os impérios mundiais que se levantaram ao longo da história e já caíram. Caíram 5, o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Greco-Macedônio. Aí ele diz, caíram 5, um existe. Qual que existe? O Império Romano. Nos dias de João, quando João foi deportado para a ilha de Pátimos, Apocalipse 1:10, quem fez isso foi o imperador Domiciano, considerado o segundo Nero. Então, ele diz assim, 5 já caíram, esses que eu citei. Um existe, que é Roma. Versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu discordo do pastor Marcos, a gente precisa fazer uma separação entre Roma papal e Roma imperial. Eu penso que é impossível que João esteja falando da Igreja Católica, tanto é que a Igreja Católica vai surgir oficialmente no ano 604, 607 depois de Cristo. João está falando da Roma imperial, está falando dos Césares, que oprime a Igreja, que massacra a Igreja. Domiciano é considerado um segundo Nero. Então, quando ele diz assim, 5 caíram, um existe, Roma, só está faltando um. No final do versículo 10 ele diz, e quando chegar tem de durar pouco. Na nossa concepção amilenista é o reino escatológico do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade, Paulo diz lá no texto, né? O homem da iniquidade já opera, ele está só aguardando aquele ou quem o detém. Na verdade, o homem não, né? O ministério. O mistério, né? Não, o mistério, ele diz mistério. O mistério da iniquidade já opera. Nas suas cartas ele diz assim, muitos anticristos têm surgido na história, mas nós entendemos que surgirá o anticristo final, derradeiro, escatológico, que vai perseguir a igreja. Bom, vamos lá, vamos interromper um pouquinho essa questão aí e depois a gente volta a ela. Antes a gente vai assistir aos vídeos que o Rogério Cruz, lá de Sátiro Dias, na Bahia, mandou para nós. Graças a todos que assistem, vejam só. Aqui quem está falando é Robério, da cidade de Sátiro Dias, interior da Bahia. E eu gostaria de sugerir um tema para o programa. Assim, se o sábado, para a maioria das igrejas, só se aplica ao Velho Testamento, em especial ao povo de Israel, o dízimo também não se aplicaria somente ao Velho Testamento e ao povo de Israel? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, Rogério. Grande abraço, a gente vai estudar aí com carinho para pautar o tema, se for possível, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje recebendo o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção. Ele tem defendido que a mulher de Apocalipse 17, que está montada na besta, ela representa uma religião mundial, né? E que estará aliada ao anticristo. E ele trouxe algumas figuras que fazem a gente pensar. Ô, Angélica, põe a primeira figura aí. O que é isso daí, pastor? Essa é uma revista mundialmente conhecida
E desde o ano 2000 em diante, essa capa aí é dia 29 de maio de 2000, e a capa diz, Bom Dia Europa. E mostra uma mulher montada numa besta. E não há sentido algum para que a comunidade europeia recebe um alerta de bom dia, e aí mostra uma mulher montada numa besta. Pode mostrar a moeda do euro, Angélica. Olha que interessante, a moeda do euro que corre pelo mundo afora, o verso da moeda ele tem uma mulher montada na besta. Então, nós olhamos para tudo isso, para esse cenário, nós sabemos que os 10 chifres, obrigado, pode tirar a imagem, nós sabemos que os 10 chifres aqui, olhando, já vimos Daniel em outro programa, que a comunidade europeia ali, que há de surgir, cujo anticristo vai estar associado. Então, nós temos aqui indícios que, embora não possam ser de maneira dogmática, como disse, afirmando, a religião mundial, no final da história, ela me parece uma espécie de romanismo associado com outras coisas ali. E esse texto parece mostrar isso claro, mostrando que a mulher é uma cidade, mostrando que essa cidade está sobre 7 montes. Basta pesquisar, são pouquíssimas cidades, se eu não me engano, são 3 no mundo, que estão sentadas ou que foram construídas sobre montes, mas são poucas ainda que teriam poder sobre os governantes do mundo inteiro. São pouquíssimas. Agora, o que eu queria introduzir agora é uma outra divergência entre vocês. O reverendo Edivaldo, ele diz que essa mulher representa o mundo, né, o sistema mundial dominado pelo diabo, pelo dragão, com os seus 2 aliados, o falso profeta e o anticristo. Agora, Os 3, né? o terceiro é o mundo. Isso. Tá. Mas o senhor diz, e aí é que eu queria entender, o texto de Apocalipse diz que a um determinado momento essa mulher é destruída pela própria besta, pela besta onde ela montava, né? O senhor disse que ela será autodestruída, mas ela, na verdade, pelo texto, ela não é traída pela besta e vencida por ele, porque o senhor identifica a destruição dessa mulher com a volta de Cristo, mas o texto fala que quem destrói a mulher é o dragão. Uhum. Então, o que a gente precisa entender, reverendo, é que o objetivo do capítulo 17 e 18... Babilônia é uma figura tão importante na Bíblia que João colocou 2 capítulos. Capítulo 17 nós temos a descrição da Babilônia e no capítulo 18 nós temos a destruição dela. Eu trouxe slides aí, mas eu acho que não vai dar tempo. Então você vê no capítulo 18 as cenas da destruição da Babilônia. O que acontece aqui, no final... Nós já estamos no milênio, na minha concepção. No final do milênio, por uma razão não explicada, nos versículos 16 e 17, há um colapso nesse reino das trevas. O que fica claro para nós é que, de fato, esse concubinato, essa pseudo-amizade, ela é falsa, ela tem falsos interesses. Esse texto ele pode ser ilustrado de uma forma muito interessante por um episódio lá do Antigo Testamento do rei Josafá, segundo Crônicas 20, se eu não me engano. Diz o texto lá que os inimigos de Israel eram muito maiores do que o povo de Deus, o povo da aliança. E aí Josafá estava muito preocupado, porque se reúne os edomitas, os amonitas, um exército gigantesco, e Deus diz assim, olha, vocês nessa batalha, vocês só precisam cantar. Vocês cantem, vocês louvem, vocês adorem e deixa comigo. E aí, se você observar no final do capítulo, também há um colapso entre esses reinos, eles mesmos se autodestroem. Então, assim, o versículo 17 diz assim, de Apocalipse 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Numa outra versão, pois Deus, colocou Deus. Então, Deus está por trás, nós entendemos que Deus é soberano, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então, há esse colapso no final do milênio e esses inimigos se autodestroem. Como eu entendo que o livro é cíclico, a confusão que pode gerar o texto está separado, mas o evento é simultâneo. O evento é ao mesmo tempo. Jesus disse que a sua segunda vinda é visível, todo olho verá, é audível, porque será o som de trombetas, será gloriosa, porque ele virá com um séquito dos seus anjos,
Então, ao mesmo tempo que ele vem tocar da 7ª trombeta, ele vem, leva a igreja para o céu e destrói todos os seus inimigos. Então, o que nós temos aqui, a Babilônia, essa mulher, se nós temos a noiva do Cordeiro de branco, Babilônia é essa mulher que veste vermelho, ela simboliza os prazeres na sua totalidade, não apenas a questão da sexualidade. Qual é o objetivo da Babilônia? Ela tem 2 objetivos. Primeiro, manter os descrentes na incredulidade, intertê-los para que eles fiquem na escuridão. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz assim: Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça neles. Então, o primeiro objetivo, manter os descrentes na cegueira. Segundo objetivo, afastar a igreja da santidade. Babilônia oferece suas taças, seus prazeres, para que a igreja tire o foco de Cristo. Então, manter os ímpios nas trevas, tirar a igreja da santidade. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor depois. Mas, sim, senhor. Pastor Marcos Samuel, em algumas coisas o senhor concorda, só não concorda com a identidade da mulher, né? A maneira também, muitos detalhes que o pastor Edivaldo menciona não fazem sentido no próprio texto. Não, o texto não fala de um governo que foi colapsado. O texto fala de parceiros, a besta. Então, como é que é essa parte para o senhor? Muito simples. Nós temos o anticristo subindo ao poder mediante a paz sobre a ajuda dessa falsa religião. Mas quando ele não precisar mais dessa falsa religião, ele destrói tudo lá e acabou. Não houve colapso nenhum, porque olha como termina o verso 17. Isso mostra que nem é o fim, ó. Porque em seus corações discutiu Deus que realizem um só pensamento e executem porque em seus corações discutiu Deus que realizem seu pensamento e o executem a uma, e deem à besta o seu reino. Então, eles estão destruindo a mulher e dando à besta o reino. Então, não houve colapso, houve um fortalecimento do reino da besta aqui. O verso 10 diz, 16, os 10 chifres que vistes odiarão a meretriz e a farão devastada. Então, nós não temos um colapso, pelo contrário, nós temos a projeção do governo do anticristo que acaba com tudo. O versículo 14, mais ainda mostra que os crentes nem estão aqui. Pelejarão contra ele, aí no final da história da destruição dela, e o Cordeiro os vencerá. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aí o texto fala, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, a igreja não está aqui na terra quando isso aqui está acontecendo. Não tem como encaixar isso aqui. É uma religião que vai surgir ainda, não surgiu. Nós temos indícios de onde ela vai surgir, como eu mencionei aqui, qual é a religião que vai ser o molde para que essa religião final surja. Mas dizendo que isso daqui, ou como o pastor mencionou, que estamos no milênio, ou que Satanás já caiu e tudo mais, não, de forma nenhuma tem como encaixar isso. Porque se Satanás já caiu, o capítulo 12 está falando de um evento futuro, que ainda não aconteceu. Tanto que quando ele cai, ele ainda é dito, por isso festejem vós que estão nos céus. Ora, se Satanás caiu quando Jesus foi assunto ao céu, quem é que está festejando lá? A igreja nem tinha sido fundada ainda. Não faz sentido. Quer responder? Claro. A minha concepção de igreja é diferente do pastor Samuel. Ao meu ver, a igreja já existia assim. A igreja começa no Éden. A igreja começa com Abel e Caim. Você tem, ao longo da história, 2 igrejas que surgem. A igreja verdadeira, que é a igreja dos descendentes de Abel, e a igreja falsa, que é a igreja de Caim. Se você vê, por exemplo, os descendentes de Caim, um neto dele, o próprio Lameque, ele já começa a modificar e a criar uma falsa religião. Diz o texto que Lameque tinha 2 mulheres, tinha 2 esposas. No entanto, o propósito de Deus, Gênesis 2:24, Deus institui a monogamia e o Lameque, por conta dele em risco, institui a bigamia. Então, a igreja, eu não faço essa distinção entre Israel e igreja. Efésios 2:16, o apóstolo Paulo diz assim, que de ambos os povos, Deus fez um só. Ambos quem? Judeus e gentios. Na minha concepção, quem é a igreja, quem é o Israel de Deus? É aqueles que, não descendentes biológicos de Abraão, mas os que abraçaram a fé de Abraão. Tá certo, mas a questão é,
ele menciona um texto de Apocalipse 17, em que os seguidores do Cordeiro não estão ali presentes. Estão com ele. O texto aqui diz... com o Senhor. Na verdade, é o versículo 14, né? Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Veja, não há razão nenhuma no livro do Apocalipse, nos evangelhos, para nós entendermos que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela passará. No capítulo 14, João se depara com um anjo, e aí João pergunta, quem são estes? E a resposta é, são aqueles que vieram da grande tribulação. A grande tribulação... Mas eles não são chamados de igreja, esse é o problema. Do capítulo 4 ao capítulo 19, você consegue apontar algum versículo que a palavra igreja aparece? Tem algum lugar que menciona a igreja? Porque do capítulo 4 ao 19, nenhuma menção. Quando cita alguma coisa, fala do céu. Aqui na terra, qual o versículo? Se o pastor puder mostrar para mim, qual o versículo mostra a igreja aqui na terra? Posso mostrar sim, pastor, sem problema. Veja, o nome igreja não aparece, mas aparece a simbologia, por exemplo. Quem é a igreja para mim? Apocalipse 7, os 144 mil é a igreja. Mas aí o texto não fala isso. O problema é esse, é que o 144 fala assim, 12 mil judeus de cada tribo. Pastor. Se eu for junto, aí, não, é por isso que eu estou perguntando, para ser específico um texto, como o pastor já respondeu até, não aparece. Então, se eu for pegar e falar 144 mil são os judeus, aí eu perguntar que tribo o pastor é. Nós estamos fugindo do tema. Então, para o reverendo Edivaldo, 144 mil é um número simbólico que representa os salvos. Para o pastor Marcos Samuel, são judeus que vão testemunhar durante a tribulação, porque a igreja foi arrebatada. Isso a gente já sabe. Mas a gente precisa voltar aqui para a mulher, e eu tenho pouco tempo. Deixa eu ler a opinião que foi publicada, pelo menos duas, né? A do Silvio Moraes. O texto fala dos governos em um nível mundial, agindo em uníssono com o propósito de acabar com as religiões e tendo total êxito. Simples assim, né? Então, aí você vê. Não é tão simples, né? No Apocalipse não tem nada simples, né? Nem o nome Apocalipse é simples. Pedro Davi. A mulher do Apocalipse 17 não é uma igreja, definitivamente. Ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Ou seja, a mulher é o Vaticano. A igreja... Então, aí que está. Eu até entendo esse tipo de identificação se a gente recuar, sei lá, 80 anos, 100 anos na história. Mas não hoje. O Vaticano domina sobre os reis da terra desde quando? O Vaticano não manda nem na igreja, nem neles lá. O Papa está tendo um problema desgraçado porque ele quer resolver o problema da pedofilia na igreja e ele não consegue. Não manda nem lá. É que o problema é ele não precisa situar esse texto hoje, nós estamos falando de um futuro. Não, então no futuro eles vão mandar? O Vaticano vai mandar no mundo? É o que o texto está falando, pastor, é o que há de cumprir. Posso quem falar? manda no mundo hoje é o mundo muçulmano. Não manda, eu não concordo. Onde está mandando no Brasil o mundo muçulmano? No Brasil? Não manda. Não. Então. Mas quem é o temido no mundo hoje? Qual é o poder religioso temido no mundo? Temido e mandar são coisas diferentes. O que eu questiono dos escatologistas como vocês é que nós estamos repetindo escatologia de 100 anos atrás. A gente precisa atualizar. Ninguém pensava no mundo árabe naquela época. Não, mas a escatologia muçulmana também faz parte desse contexto. Eu nunca vi ninguém falar dos árabes aqui nos debates de escatologia. Eu posso falar. Eles esperam o surgimento de um anticristo também, chamado Mahdi. Eu tô falando. Na nossa escatologia, onde é que entra a ascensão? Por exemplo, eu nunca vi ninguém falar do poderio maluco que os Estados Unidos têm sobre a nossa história. Depois que caiu a União Soviética, que era o Império do Mal e tal, né? Aí ninguém fala da ascensão dos Estados Unidos mandando no mundo. A escatologia parece que não apresenta isso. Será que eles são os 10 dedos da estátua de Daniel? Segundo, não se fala sobre a ascensão do islamismo e a onda de terrorismo que os islamitas fazem. A gente continua falando mal dos católicos. Quando nós olhamos para o Apocalipse 16 e vai mencionar a Batalha do Armagedon, aí entraria o mundo árabe. Quando nós olhamos para Ezequiel 37 e 38, a Bíblia divide o mundo em 4 cenários. Reino do Norte, no qual ele vai identificar como Gog, que certamente é uma coligação de países, mas que predominantemente a Rússia seria a cabeça dessa confederação de países.
países. Ele vai falar de reino do leste, que nós sabemos que são os países Coreia do Norte, Japão, China e tudo mais, e ele vai falar do reino do sul. Agora, nós temos essa confederação do reino do sul, quando Daniel 11 vai mencionar, ele faz uma coligação, uma confederação de quase uma liga árabe. Ele junta países que são totalmente muçulmanos e dizem que esses países vão guerrear contra o anticristo. Aí que está o cenário. O anticristo, ele vem do ocidente. Nós temos quatro lugares: reino do norte, reino do sul, reino do leste. E a Bíblia não menciona nenhum reino do oeste. Ou seja, o anticristo vem do oeste governando e ele vai entrar na terra prometida para defender Israel do ataque de Gog e Magog, do ataque do reino do sul e dos reinos do leste. Por isso ele vai ser confundido com o Messias. Por isso ele vai ser confundido como o Messias, e vai ser exatamente o Messias que os muçulmanos estão esperando. Reverendo? Reverendo Weber e pastor Marcos, eu prefiro ficar com a simplicidade das Escrituras. Eu acho que é muito malabarismo o que está sendo dito, muito malabarismo. Por exemplo, quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que, por exemplo, se coloca na posição do autor. Nós estamos aqui no ano 96 depois de Cristo, quando João é deportado para a ilha de Patmos. Você não tem Rússia, você não tem União Soviética, você não tem Roma. Então, João escreve a partir... Tem. A Roma imperial tem, né? E não tem Rússia com esse nome, mas Gog já existia. Eu não concordo com a visão do irmão, Ezequiel 37, é só ler lá. Então, veja, eu prefiro ficar com a simplicidade das Escrituras. João está no ano 96 e ele fala de coisas que já aconteceram. Quando ele fala dos reinos, por exemplo, na minha concepção, são 7 reinos mundiais. Toda a história da humanidade vai se concentrar em 7 reinos mundiais. E já foram 6. Já foram 6. Então, na nossa concepção, a milenista, só está faltando mais um, que é o reino escatológico do anticristo. Os 10 chifres aqui de Apocalipse 17 não podem ser interpretados literalmente. 10 é o número do mal. 10 simboliza um conjunto de reis, de reinos que não apareceram ainda e que darão apoio ao anticristo escatológico. Pastor, por que não pode ser literal? Porque você tem, a partir do capítulo 4, versículo 1, é uma visão. João diz assim, João está vendo coisas a respeito do céu. Então, os números no Apocalipse são simbólicos. Todos os números, eu estou dando Apocalipse na igreja, né? Eu sempre falo isso. Todos os números do Apocalipse são simbólicos. Todos. Até mesmo, pastor, a das 7 igrejas. Porque você tem as 7 igrejas da Ásia Menor, mas não eram 7. Eram pelo menos 10, está faltando Hierápolis, está faltando... Lá em Colossenses, Paulo coloca umas igrejas que não aparecem na Ásia Menor. O objetivo não era esse, que quando João mandava as cartas eram circular, e as cartas elas representam 7 igrejas reais, literais. O pastor falou que os números são literais. São simbólicos. São simbólicos, são literais. Todos eles são simbólicos na minha concepção. Todos não, isso na concepção do Senhor, mas o texto bíblico não aponta dessa maneira. Nós não temos tempo para continuar com isso, deixa eu pegar as respostas que o Zeca ouviu lá na Crentolândia. O texto de Apocalipse 17, ele apresenta uma mulher montada numa besta. E aí a gente tem uma série de interpretações sobre isso. Que a mulher pode ser uma cidade, que a mulher pode ser um sistema político, que a mulher pode ser uma igreja, ou pode ser uma pessoa. Na sua opinião, se você já estudou ou ouviu alguém falando sobre esse assunto, o que seria essa mulher de Apocalipse 17? Essa mulher representa o momento que nós estamos vivendo. Ela abrange todas essas colocações que você fez. Sinceramente, não sei. Apocalipse é muito misterioso. Então, não dá para se afirmar nada. Então, eu não sei te dizer, não defendo nenhuma dos pontos. Eu creio que essa mulher é Israel. Israel. Eu creio que essa mulher que está falando no Apocalipse, eu creio que seja Israel. Olha, eu peço até desculpa porque eu não tenho conhecimento de escatologia, então é algo que eu preciso me aprofundar, conhecer e pesquisar. Não sei responder a pergunta. Sobre essa parte aí eu não entendo. Eu nunca ouvi essa palavra. Realmente eu não entendo. Tá aí, é complicado mesmo. A mulher que é Israel é em outro capítulo, é 12, né? Capítulo 12, não é o capítulo 17, não, tá? Agora, o reverendo Edivaldo, precisa apertar o senhor um pouquinho, que eu apertei só o Marcos. Sim. O senhor falou, né,
que o mundo, a mulher representa o mundo e ela vai ser destruída na volta de Cristo, não é isso? Mas o texto fala que o dragão e a besta no qual a mulher estava montada continuam. E na volta de Cristo a gente sabe que o Satanás, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então não pode ser a volta de Cristo a destruição da mulher. Reverendo, o meu ponto é, lembra que quando eu mostrei o primeiro slide, o livro é cíclico, o livro é repetitivo, ele conta toda a história que vai da primeira até a segunda vinda, então a história não é exatamente a mesma. Então ele mostra em cenas separadas como todos os inimigos de Deus serão derrotados. Aqui a ênfase está na Babilônia. Numa outra sessão, a ênfase estará na besta, no anticristo e no dragão, que é Satanás. Entendi. Bom, quem quiser conversar com o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, ou com o reverendo Edivaldo Alves Acosta, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o contato está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Aproveita para tirar as dúvidas, convidar para palestras, eles estão aí à sua disposição. Vamos ver o resultado da enquete? Poxa, 44% disseram que é muito claro, que bom, né? O povo de Deus está se instruindo, glória a Deus, está certo. A gente se vê no próximo Vejam Só, até lá.